Fala galera, estamos de volta e hoje a gente vai continuar o nosso assunto aqui de dinâmica aprendendo a aceleração centrípeta. Vamos ver o que é isso, né? Nós já aprendemos o que é aceleração de uma maneira mais básica, que é a variação da velocidade pelo tempo, né? E variação é o que é? É a mudança, é como a velocidade vai mudar em relação ao tempo. Mas observe que tem uma setinha aqui em cima da aceleração da velocidade que está lembrando a gente que isso é um vetor, né? A velocidade e a aceleração, os dois são vetores. E vetores significa o quê? Que a grandeza pode ser representada por uma seta, que vai ter um tamanho, que vai ser um módulo, vai ter a direção e vai ter o sentido também. Então isso aqui nos ajuda nesse ponto de entender o que é aceleração centrípeta, né? Porque na verdade a gente entende já que se um corpo tem uma velocidadezinha, esse vetor aqui seria o vetor da velocidade, né? Velocidade 1. E depois acontece alguma coisa que ele fica com uma velocidade 2 assim, observe que aumentou bastante, né? A gente deduz o quê? Houve uma aceleração aí. Acelerou, ele está com velocidade pequena, com uma velocidade grande. Se, por exemplo, agora está com a velocidade 1 aqui e acontece alguma coisa que ele está com a velocidade 2 assim, observe que apesar de estar na mesma direção, tamanho igual, mudou o sentido, né? A gente vai falar logo, houve uma aceleração. É só lembrar de como a gente joga uma pedra para cima, a pedra está indo com essa velocidade, com uma direção, chega lá em cima e volta com outro sentido, né? Da mesma direção, mas outro sentido. Agora imagine que eu estou com a velocidade 1 aqui e acontece alguma coisa que ela fica assim agora, a velocidade 2. Então mudou totalmente a direção. Esse é o ponto que a gente vai dar atenção hoje, né? Mudou a direção totalmente da velocidade. Nesse caso também foi, obviamente, por causa de algum tipo de aceleração. E que aceleração é essa? É a aceleração centrípeta. E vamos entender por que essa aceleração faz isso. Muito bem, como nós vimos, né, a aceleração vai mudar a direção. E o melhor jeito de a gente entender isso é lembrar um pouco daquele assunto de movimento circular uniforme. O que é um movimento circular uniforme? Vamos imaginar então um corpo movendo-se numa circunferência como essa. A circunferência, vamos lembrar que a circunferência tem um raio, né, normalmente, como qualquer circunferência, né, e vamos imaginar que ela tem uma velocidade linear ou tangencial. Então vamos colocar aqui velocidade linear. Essa velocidade tem um módulo igual em qualquer parte da circunferência, ok? Então a velocidade 1 aqui, velocidade 2, tem o mesmo módulo. Se aqui era 10 metros por segundo, aqui também é 10 metros por segundo. Mas não é a mesma velocidade. Por quê? Vetorialmente, elas têm direções diferentes. Vamos colocar aqui as duas juntas. Se a gente fosse colocar V1 aqui e V2, ficaria assim. Os dois vetores, né? Observe que não é o mesmo vetor. São diferentes. Um está para a direita, outro está meio inclinado, né? E se eu quiser saber então agora, que aceleração foi essa que mudou ele de direção? Bem, vamos lembrar, a aceleração que é mesmo, como a gente tem aqui em cima na equação, é a mudança da velocidade dividida pela mudança do tempo, né? Então, primeiro vamos achar qual é a mudança da velocidade aqui. É só a gente olhar o vetor e a gente vê que a mudança foi isso aqui, né? Em um vetor, essa foi a mudança, ΔV. Agora, para facilitar a gente aqui na explicação, eu vou dizer que a variação do tempo, né, o tempo que passou, foi 1 segundo. Então, dividido por 1, não precisa a gente se preocupar com matemática. Então vamos imaginar agora que isso aqui agora não é mais ΔV. Dividido por 1, eu consegui achar a aceleração. Agora, que aceleração foi essa, né? Vamos lembrar que eu estou estudando, analisando, né, essa mudança do V1, olha, na circunferência, até o V2. Então é uma distância meio grande, né? Não é uma coisa instantânea. Então eu tenho que colocar essa aceleração no ponto médio. Vamos colocar ela no ponto médio aqui? Observe, se eu colocar no ponto médio, já que é uma aceleração média, por assim dizer, ela vai estar apontando para onde? Olha para onde está. Para o centro da circunferência. Entenderam? Centrípeta, centro. Se eu fizer de novo, imagine agora que eu tenho outro ponto aqui, que eu vou chamar de V3, porque a velocidade é o mesmo tamanho, mas, por exemplo, agora mudou. Agora está com a setinha para baixo, né? Se eu fizer de novo aqui e calcular, mais uma vez eu vou ter deixa eu mudar aqui a cor, pera aí. Se eu fizer aqui, caneta, eu vou ter um vetor, eita, não é hoje não, né? Espera um pouquinho, deixa eu mudar aqui. Eu vou ter um vetor aqui, ó, amarelinho. Essa é a variação ΔV, que vai ser igual a aceleração se eu pensar em 1 segundo, né? Então, quer dizer, se eu botar no ponto médio aqui entre o V2 e o V3, eu vou achar mais ou menos exatamente o vetor A aqui, ó, apontando para o centro da circunferência. Aí que vem o nome aceleração centrípeta. Por quê? Quando você vê qualquer movimento circular
ele só está em círculo porque existe uma aceleração que está apontando para o centro, e essa aceleração é a aceleração centrípeta, basicamente isso. O motivo dela existir a gente vai ver na próxima aula, que é sobre força, né? Mas, por enquanto, entenda que toda vez que você vê algo rodando, né, em um círculo, ou até mesmo que não esteja rodando, por exemplo, você vê um corpo aqui e está fazendo essa curva, observe que nesse momento aqui da curva, pode-se dizer que ele estava numa circunferência aqui, ó, tem um raio aqui, R, então nesse momento aqui houve uma aceleração centrípeta também, então está presente em qualquer lugar. Então entenda que o que é que faz a velocidade mudar de lugar, mudar de direção, perdão, é a aceleração centrípeta. Como é que eu calculo ela? Eu acho que me adiantei lá, só que só para lembrar, né, a velocidade, toda vez que tiver um movimento circular uniforme, temos que lembrar que a velocidade vai estar sempre tangencial à circunferência. Ó, lembra que a tangente é aquela linha que passa triscando, né, passando, raspando na circunferência, só toca em um ponto. Então a velocidade vai estar sempre tangencial e a aceleração vai estar ligada ao centro, de forma que as duas vão fazer um bonito ângulo de 90 graus. Ok? A aceleração centrípeta é só essa setinha que faz um ângulo de 90 graus com a velocidade, ok, gente? E agora vamos só lembrar uma coisa, o cálculo dela, né, da aceleração centrípeta é bem fácil, v ao quadrado dividido pelo raio. Significa que a aceleração é proporcional ao quadrado da velocidade, quer dizer que se a velocidade está aqui, vai ter uma aceleração, se eu dobrar a velocidade, a aceleração vai ser multiplicada por 4 e assim por diante, porque 2 ao quadrado é 4. E é inversamente proporcional ao raio, quer dizer que quanto maior o raio, menor a aceleração centrípeta, ok? Outro jeito da gente ver isso é assim, ó. O raio é diretamente proporcional à velocidade e inversamente proporcional à aceleração centrípeta, porque talvez a gente esteja falando de algum tipo de movimento, né, que a gente quer saber qual o tamanho do raio. Esse negócio de tamanho do raio é mais ou menos assim, ó, se um corpo está fazendo uma curva, por exemplo, uma curva muito pequena, imagine que tem uma curva aqui, opa, observe que essa curva aqui, se a gente for transformar em um círculo, fica um círculo bem pequenininho, com raio pequeno. Agora imagine aqui se eu faço uma curva dessa. Então, eu exagerei demais aqui, deixa eu fazer diferente. Observe que um corpo agora está vindo aqui em movimento retilíneo, mas aí faz essa curva. Observe como essa curva aqui, se eu fosse transformar em uma circunferência, ficaria uma circunferência maior. Então, quando a gente está falando de raio, tamanho do raio, é basicamente assim, essa curva é uma curva muito aberta ou muito fechada? Quanto maior o raio, mais aberta é a curva e menor é a aceleração centrípeta. Se for uma curva muito fechada é porque a aceleração centrípeta está muito alta. Ok, gente? Vamos continuar falando sobre a aceleração centrípeta na próxima aula, falando sobre força agora. A gente já estudou o que é ela e na próxima aula a gente vai descobrir o que é que causa a aceleração centrípeta, ok? Espero que tenham gostado, não deixem de curtir e seguir o canal. Até a próxima!